Pessoal, boa tarde. Eu já fui apresentado aqui, mas meu nome é Marcos Cunha, sou capitão da Polícia Militar. 25 anos de corporação, dos quais 20 atuando no comando de policiamento de trânsito. Ok? Grande parte da minha carreira eu servi no policiamento de trânsito, mas das marginais do Rio Tietê e na marginal do Rio Pinheiros. E a nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre fatores de risco de trânsito e, na verdade, uma troca de experiências. Como que o Comando de Policiamento de Trânsito ele vem atuando, ele vem frente à questão da acidentalidade e da morbimortalidade no trânsito, principalmente no município de São Paulo. Tudo bem? Só para a gente adiantando aqui, então, o Comando de Policiamento de Trânsito é, na verdade, a unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo responsável pela fiscalização e operação de trânsito, isso em vias urbanas do município de São Paulo. Tá? Só que o comando, ele atua de forma complementar. O Comando de Policiamento de Trânsito ele também atua de forma complementar em ações de polícia extensiva e de preservação da ordem pública, em apoio às unidades territoriais. Tá? Então, se nós temos, por exemplo, um batalhão que trabalha na zona sul da cidade de São Paulo e precisa de um apoio para, por exemplo, roubo de motocicletas, e quer, por exemplo, que o Comando de Policiamento de Trânsito faça uma operação na área de circunscrição dele, nós apoiamos, então, as unidades territoriais nesse sentido. Outro detalhe também é que o Comando de Policiamento de Trânsito, e aí já está mais afeto à minha área e onde eu estou atualmente, que é o Gabinete de Treinamento, ele é responsável por toda a difusão e divulgação de toda a doutrina de policiamento de trânsito urbano no estado de São Paulo. Tá, okay? Então nós somos lá responsáveis pela realização dos cursos de especialização de policiais militares na área de policiamento de trânsito urbano. Tá? Vamos dizer assim que o norte da atuação do Comando de Policiamento de Trânsito é segurança, fluidez e fiscalização. Segurança por quê? Isso não é novidade para ninguém, mas o crime ele passa também pelas duas e pelas quatro rodas. Então a gente procura também, isso num primeiro momento, incrementar e fazer com que as pessoas tenham aí um aumento na sua sensação de segurança. Acho que isso é importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as operações que são realizadas nesse sentido. Outro aspecto é a questão da fluidez, que esse é um problema grave lá na cidade de São Paulo. Eu acho que essa troca de experiência é importante, porque a cidade de São Paulo, ela é um grande case, para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre as experiências daquilo que a gente está encontrando, assim como outras capitais, outras grandes capitais. O Comando de Policiamento de Trânsito ele está basicamente montado em uma estruturada em 2 batalhões. O primeiro batalhão que ele faz a área sul, oeste e centro da cidade de São Paulo, e o segundo batalhão que faz zona norte, zona leste e a marginal do Rio Tietê, a marginal do Rio Pinheiros, que é a companhia que eu comandava. Nós temos uma companhia tática de trânsito que atua basicamente em todo o território, na verdade estadual, inclusive fazendo operações fora da cidade, mas na região metropolitana também, e um grupo aí de 70 policiais que trabalham junto ao Detran, tá? Que é uma divisão nossa que trabalha em apoio à divisão de educação e fiscalização de trânsito, tá? Lá do Detran, lá na cidade de São Paulo. Então, eu vou passar de forma bem rápida aqui o cenário atual, e cada um que vem aqui fala de um número diferente. E vai continuar sendo assim porque os números de mortes no trânsito, quando a gente fala em termos de Brasil, a gente não consegue chegar a um denominador comum. Então, pelo menos eu peguei a última estatística, que é do Centro de Pesquisa e Economia de Seguros, que falou das mortes do ano passado, em 2016, e aí nós vemos aí que no ano passado morreram 33.347 pessoas no Brasil, e outras 28 mil pessoas permaneceram inválidas. Tá? É um número pouco diferente daqueles 40 mil, o outro falou em 47, tá? Mas são anos diferentes também. Tudo bem? Um outro detalhe também aqui, também nessa mesma pesquisa que foi feita pelo centro, também fala na questão dos gastos, que tudo aquilo que se gasta com acidentes de trânsito corresponde aproximadamente aí, de 2 a 3% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do país. Outro detalhe aqui também importante, já fizeram outras comparações, mas a cada 15 minutos uma pessoa morre no trânsito
né, vítima de acidente de trânsito aqui no Brasil. Bom, agora vamos focar um pouquinho aqui na nossa área. Então, o estado de São Paulo, isso são dados do Infociga. Tá? No ano passado, 5.727 pessoas morreram no estado. E aí eu estou somando vias urbanas e vias, estradas e rodovias. Tá, okay? O Infociga, na verdade, ele é uma fonte do governo do estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo foram 950 pessoas. Tá? Na cidade de São Paulo, 950 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito no ano passado. Em Taubaté, eu tive a curiosidade de pegar lá, pelo Infociga, eu não sei se esse número está certo ou não, eu creio que sim, porque pelo menos os números do estado e da cidade está batendo. No ano passado foram 47 mortes. Eu fiz uma pesquisa rápida em termos do Infociga, comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado. Houve uma queda aqui em Taubaté de 60%. Tá, 59%. Se não me engano, acho que foram 27 pessoas que morreram no primeiro semestre do ano passado aqui em Taubaté. Esse ano foram 11. Uma diminuição aí absurda, acho que 16 pessoas. Né? Então, vai ao encontro daquilo que acho que a primeira palestrante falou em termos de queda e número de acidentes. Infelizmente, ela não falou o número de mortes, mas eu estou aqui, no primeiro momento, são dados que eu busquei e estão disponíveis na internet. Tá? Então, o estado de São Paulo ele tem uma frota de aproximadamente aí 28 milhões de veículos, né? Só um detalhe, a maior parte, 75% da frota, ela é uma frota de automóveis, caminhonetes, caminhonetas, né? E as motocicletas ali, elas pegam aproximadamente 19%. Tudo bem? No entanto, quando a gente vai ver lá as mortes, pegando aqueles números em relação... Eu coloquei aqui, eu peço perdão, mas não é, na verdade isso não é Detran, a fonte não é Detran, é também do Infociga. Então, dessa quantidade de 5.727 mortes, a gente vai ver que a maior parte, né, morreram em cima de uma motocicleta, seja ele passageiro, seja ele condutor. E isso impacta, né, porque eu tenho uma frota de 19% e praticamente um terço das mortes ocorreram em cima de uma motocicleta. Isso não é diferente, pelo menos quando a gente compara com as marginais. Né? Na marginal, de cada 10 acidentes que a gente atende, 8 envolvem motocicleta. 80% dos acidentes que a Polícia Militar atendeu esse ano na marginal envolveu motociclistas. Tá ok? Cidade de São Paulo. Né? Eu falei uma particularidade que é marginais, mas a cidade de São Paulo também, ela tem uma frota um pouco menor em termos de proporções. Eu digo menor que eu falo em termos de proporções. São 8 milhões de veículos, isso são dados do Detran de São Paulo, e a grande parte, obviamente, isso basicamente automóveis também, automóvel, caminhonete, caminhonetas e utilitários, e motocicleta só 13%. Só que na cidade de São Paulo, os pedestres acabam sendo as principais vítimas, isso no ano passado. Daquelas 950, 41% foram pedestres. Vem a motocicleta em segundo lugar, 33%. Então isso também chama atenção, porque a motocicleta é só 13% da frota. Tá ok? Então isso chama a nossa atenção. Eu falo isso em termos, a gente pensar, em termos de medidas que têm que ser adotadas. A frota de Taubaté está um pouquinho diferente daquilo que a palestrante conversou no início. Ela falou em 205 mil. Eu peguei desde janeiro desse ano, 203. 26% da frota aqui da cidade de Taubaté é motocicleta. Então ela tem uma porcentagem um pouco maior. E isso impactou nas mortes. Então em Taubaté, a gente vê lá que 26%, né, das pessoas que morreram em Taubaté foram vítimas de acidente envolvendo motocicletas. Isso aqui só para tentar dar uma melhorada no cenário. Tá? A questão dos jovens, isso já foi falado, que é as principais vítimas entre 15 e 29 anos, idade produtiva. A questão da 5ª posição mundial, também todo mundo já falou. Esse é um dado importante, que são a questão das crianças. Tá? Então, os acidentes de trânsito, eles representam a principal causa de mortes entre crianças, né, e adolescentes com idade entre 1 e 14 anos. Eu estou pegando um dado aqui que é da criança. Na verdade, quem me passou foi o pessoal da ONG Criança Segura, atualizado até 2015. Então, nós tivemos em 2015 a morte de 1.389 crianças. Né? A maior parte delas, isso Brasil, a maior parte delas aqui morreu vítima na condição de passageiro em veículo. Tá? Depois, atropelamento. Depois vem motocicleta, por último ali, não por último, mas depois o ciclista. Tá? Então isso já começa também a acender a luz amarela em termos daquilo que a gente tem que estar atento, sobretudo na questão de educação e de outras políticas e a questão de fiscalização também. Bom, isso são dados de Infociga, né? Eu vou um pouquinho de encontro naquilo que falou o nosso palestrante anterior, mas 94% dos acidentes tem como fator motivador a falha humana.
tem como fator motivador a falha humana, que são os fatores de risco no trânsito. E esses fatores de risco no trânsito aqui, não sou eu quem definiu. Isso foi definido lá em 2009, na Declaração de Moscou, que foi uma declaração que, na verdade, criou a década mundial de ações para a segurança no trânsito, na década 2010, 2020, tá? E foi definido lá, ó, seriam 5 fatores, na verdade eu dividi em 6 aqui, mas o excesso de velocidade, dirigir sob influência de álcool, deixar de usar cinto de segurança, e aí é junto, usar cinto de segurança de dispositivos de retenção, no caso de crianças em veículos, não utilizar o capacete, e depois nós tínhamos lá o 5º fator, que era a inadequada infraestrutura rodoviária. E aí eu acho que entra essa parte em termos de sinalização e etc. Só que em relação às questões e ações de fiscalização, essa inadequada infraestrutura rodoviária, ela foi substituída, né, exatamente pela fiscalização do uso do telefone celular, que é um fator que tem chamado a atenção e tem contribuído para o aumento da acidentalidade. Tá ok? Bom, se eu já sei quais são os fatores de risco no trânsito, eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo viu recentemente, né, isso faz pouco tempo, né, e a gente vai ver, na verdade o que eu quero aqui é só ratificar aquilo que eu falei há 2 slides atrás, que 94% dos acidentes, né, tem como fator motivador, sim, a falha humana. A gente olha hoje, aquela questão da insensibilidade, né? A gente olha e fala, bom, né, o que eu costumo dizer é que não existe velhos erros. O que existe são pessoas novas, não existe novos erros. O que existe, na verdade, são novas pessoas cometendo os mesmos erros que a gente está acostumado a ver, como é a questão do beber e dirigir, falar ao celular, fator de risco no trânsito. Nessa ocorrência especificamente, todo mundo acompanhou isso, a gente teve 3 mortes, né, 2 jovens e uma pessoa, acho que de algo em torno de 45 anos, né, e a Thalita ainda continua presa, porque foi decretada a prisão preventiva dela na audiência de custódia, tá ok? Bom, se eu já tenho a ideia, a gente costuma falar que, né, isso aqui, pelo menos nós militares, falamos bastante em Sun Tzu, muita gente aqui já deve ter ouvido falar, mas o Sun Tzu ele é conhecido como um grande estrategista, né, um general chinês, e Sun Tzu falava há 2.000 anos e meio atrás o seguinte, falava assim, ó, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá uma derrota, né? Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas, né? Isso é Sun Tzu, escrito lá no livro A Arte da Guerra. O que eu quero dizer aqui é que a gente conhece, o nosso inimigo aqui no caso, né, é a acidentalidade e mortalidade no trânsito. Esse é o inimigo, entre aspas, né, parece um termo meio militarizado, o inimigo, mas a gente já sabe exatamente aquilo, né, vamos dizer assim, qual seria a pedra no nosso sapato, tá ok? Então, né, com base nisso, essa teoria, alguns de vocês podem já ter ouvido falar da teoria da homeostase do risco, ela diz mais ou menos assim, ó, quanto você está disposto a errar. Qual que é o seu grau de aceitação do risco, né? Isso que eu estou falando aqui tem tudo a ver com fiscalização de trânsito, né? Isso aqui, ó, eu costumo dizer que o comportamento das pessoas ele está diretamente influenciado pelas dificuldades que são impostas a elas, e aí direcionando a sua escolha. Isso nem sempre, como bem falou aqui o colega anteriormente, às vezes, né, nós temos pessoas, por exemplo, cometendo infrações por conta de uma má sinalização. Então nós temos lá, por exemplo, uma placa que não dá para enxergar, o local é proibido, por exemplo, de fazer ultrapassagem, as pessoas ultrapassam porque não enxergam essa placa. É simples, troca a placa, resolveu o problema. As pessoas deixam de se arriscar. O problema é que nem sempre é assim. Então, eu costumo dizer também que isso, na verdade, é comprovado por essa teoria, que é uma teoria de um estudioso canadense da década de 80, fala o seguinte, ó, quando alguém está sujeito à fiscalização, tende a ser mais cuidadoso. Tá? Quando alguém está sujeito à fiscalização, tende a ser mais cuidadoso. Isso tem tudo a ver com as ações, né, que estão relacionadas à redução de acidentes e preservação de vidas no trânsito. É aquela situação assim, se eu sei que tem um agente de trânsito ou um policial militar naquele cruzamento, né, eu não vou passar lá falando no celular. Eu falo assim, ó, pera só um pouquinho que tem um policial ali. Aí eu baixo, né,
Passou, eu volto lá de novo. Se eu sei que tem radar naquela avenida, eu tiro o pé. Passei o radar, eu ponho o pé. É exatamente o que está falando aqui, ó. Se eu sei que não tem fiscalização na cidade, isso aqui hipoteticamente, eu sei que não tem fiscalização na cidade de Taubaté de alcoolemia, eu bebo e dirijo, porque ninguém vai me encher o saco. Isso é uma realidade, tá? Então é mais ou menos aí onde eu quero chegar. Lembre-se, eu não estou falando aqui que a fiscalização é meio, ou é a principal, não. Sempre pautando com ações no campo de engenharia, no campo de educação, que é extremamente importante, né? Eu não estou falando disso, mas fiscalizar é necessário. Educar é importante, sem dúvida, mas fiscalizar é necessário, tá ok? Bom, em relação ao excesso de velocidade, que é lá o primeiro item dos fatores de risco, o Comando de Policiamento de Trânsito, ele não faz, nós não fazemos esse tipo de fiscalização. Isso fica a cargo da Companhia de Engenharia de Tráfego, tá ok? E eles é quem faz a fiscalização em vias urbanas, na cidade de São Paulo, normalmente a fiscalização eletrônica. O nosso colega aqui do policiamento rodoviário, eles costumam fazer com radares portáteis, etc. Tá? Mas um dado aqui é importante, né? Toda vez que eu aumento uma velocidade média de determinada via em 5%, aumenta também a possibilidade lá dos acidentes. Quem está falando isso é a Organização Mundial de Saúde, né? Aumenta em 10% a probabilidade de você ter mais acidentes, ou aumentar em 10% a quantidade de acidentes com vítima naquela via. E se eu aumento, né, também em 5% a velocidade média, né, eu posso ter lá, ó, de 20% a 30% a mais vítimas fatais. Ok? Então isso aí é só um detalhe que foi colocado pela Organização Mundial da Saúde. Outro detalhe, uma pessoa que é atropelada por um carro a 50 km por hora, ela tem ainda 80% de chance de sobreviver, né? 20% de chance só ali, ó, de morrer. Já aquele que é atropelado, ó, né, por um veículo a 80 km por hora, né, ele tem aí, na verdade, 40% de chance de sobreviver e 60%, né, de letalidade. Tudo bem? Então é essa influência que eu falo, e aí eu estou falando aqui, isso é o que pesa no momento em que a gente decide, eu como um diretor, um superintendente, etc., por exemplo, aumentar a velocidade em determinada via, e etc. Esses são os impactos aqui, tá ok? Bom, como que a gente trabalha então? Então a Polícia Militar, por meio das operações de prevenção aos rachas, já que nós não fazemos em vias urbanas, pelo menos por enquanto, esse tipo de fiscalização, as operações de fiscalização dos rachas, né, são importantes em alguns corredores. Obviamente que esse tipo de evento não tem toda hora, mas quando tem, a Polícia Militar lá na cidade de São Paulo procura ser rápida em já extirpar, exatamente pelo risco que a gente tem de ter acidentes graves. A gente entende assim, a importância de uma matéria dessa ser veiculada é exatamente aquela questão da sensação de fiscalização. Outras pessoas veem isso. Então, por exemplo, fazendo racha em outro ponto da cidade, ele vai ficar sabendo que agora a multa já não é mais 1.915, agora são 2.940 reais, né, a questão da habilitação suspensa. Então, embora não fiscalizemos isso de forma direta, mas indiretamente a gente trabalha com a questão da segurança, com foco na velocidade nesse tipo de operação. Embriaguez ao volante, a gente costuma dizer que esse é o cartão de visita do CPTRAN, entre aspas, né, porque a gente faz muita operação na cidade de São Paulo, é necessário, e mesmo sendo, nós fazemos muitas operações, todo mundo sabe que nós fazemos muitas operações, ainda acontecem tragédias como a da Sayuri, recentemente, aí, que acabou atropelando e matando 3 pessoas no acostamento da Marginal Tietê. Essa pesquisa da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina no Tráfego, fala o seguinte, uma pesquisa que eles fizeram, 54% das pessoas, né, dizem, tá, que bebem quando dirigem. Então, mistura álcool e direção, né? Isso é um dado alarmante, ok? Então, qual que seria a solução? Diversas, a questão da educação, mas também a fiscalização. Esse dado aqui, não fui eu quem coloquei, isso aqui é uma conclusão da Organização Mundial da Saúde. Tá, eu acabei tirando ali, tinha colocado no final, mas assim, ó, a aplicação de leis mais restritivas, e foi o que aconteceu, né, em 2012, a questão da embriaguez ao volante, a multa ficou mais cara, né, o crime também passou a ser um pouco mais grave, a pena subiu um pouco, não, mas, né, tudo se deu uma certa agravada, mas eles dizem que essa questão de uma legislação mais restritiva, ela se torna eficaz quando você adota medidas de fiscalização naqueles locais e horários que as pessoas costumam
exatamente praticar a infração ou ingerir bebida alcoólica. E é exatamente o que nós fazemos na cidade de São Paulo, intensificar esse tipo de fiscalização próximo a bares, Vila Olímpia, Vila Madalena, Zona Leste da cidade, etc. Bares boêmios que todo mundo aqui, quem já foi para São Paulo, né, sabe daquilo que eu estou falando, né? Outro detalhe aqui também, ó, aquela questão da teoria da homeostase do risco. Está aqui, ó, a percepção dos motoristas de que podem ser autuados é a chave para o sucesso da ação. É aquela questão dele se sentir fiscalizado. Ele se sentir fiscalizado. Então, eu acho que às vezes é um desserviço quando, por exemplo, alguém da imprensa na cidade de São Paulo fala que não tem blitz da lei seca. É um desserviço. Por quê? Ele está estimulando, isso é uma falsa sensação de impunidade, ele vai estimular um desavisado a pagar para ver. E quando ele paga caro, né? Ele vai preso, tem que pagar fiança, né? Ele vai ter a habilitação dele suspensa por 12 meses. Né? Então não vale a pena, não vale a pena. Tá? Na cidade de São Paulo, só esse ano foram quase 2.500 operações de direção segura na cidade de São Paulo. Ok? Fizemos aí mais de 114 mil testes no etilômetro, estou falando de teste de etilômetro, tá? Isso só o CPTRAN, só o Comando de Procedimento de Trânsito. A Polícia Militar ela faz também com as unidades territoriais. Foram 15 mil autos de infração lavrados até setembro, né, por condutores embriagados e condutores que no momento do teste se recusou a soprar ou ser submetido ao teste. Que também para a gente não faz diferença, ele vai ser autuado. Basicamente as medidas e penalidades serão as mesmas, né, mas é um número alto. Tá ok? Então não vale a pena pagar para ver. Tá? Eu estou tentando demonstrar aqui, nas marginais, eu vou falar para vocês porque da marginal eu fiquei um bom tempo lá, essa infração de recusa ao teste do etilômetro era a terceira infração mais autuada por nós. Não porque nós pegávamos muita gente de dia, não, por conta da intensificação desse tipo de fiscalização. Tá ok? Essa é a ideia aqui. Bom, outro detalhe aqui também, foram 270 pessoas presas em flagrante, não por nós, pela Polícia Civil, mas autuadas em flagrante pela Polícia Civil, mas conduzidas pela PM, porque foram flagradas no local da fiscalização, né, sob efeito de álcool, né, num patamar, numa concentração que configura o crime de embriaguez. Ok? E para não dizer que a gente só faz também, não, só multa. Então, na Semana Nacional de Trânsito desse ano, a gente começou, o Comando de Procedimento de Trânsito começou a fazer uma campanha educativa em bares da cidade de São Paulo, bares e restaurantes. Né? Campanha educativa por quê? Buscava conscientização. Tá? A gente vai lá, isso em parceria com o Detran, nós iríamos nos bares selecionados, bares que nós não chegávamos de supetão, normalmente o proprietário do bar sabia e concordava com a ação, por intermédio do sindicato dos bares e restaurantes, e nós aparecíamos lá de surpresa para bater um papo com o pessoal que estava sentado às mesas, distribuindo, por exemplo, etilômetros descartáveis, para que ele falasse, você vai beber e dirigir? Você vai sair daqui, então faz o teste para ver se você pode. Tá? Ele soprava lá e tal. Então, é uma ação, acho que bacana, isso chamou a atenção, caiu no gosto lá do pessoal, né? A gente já está indo para quase 2 meses, eu acho, desse tipo de evento e não só o etilômetro descartável, o etilômetro normal também, tá? Que deu aí um efeito positivo. Vamos lá rapidinho também, mais um minutinho então, aí de vídeo. Essa questão da troca de informações, isso só foi uma ideia, né? De repente outras ideias melhores ainda surjam, mas isso teve boa aceitação pela população, normalmente jovens e adolescentes que estão, e continua tendo, porque a gente continua fazendo. Isso não foi só uma ação que foi feita durante a Semana Nacional de Trânsito, ela continua, todas as quintas, sextas e sábados, né, na cidade de São Paulo. Tá ok? Outro item que eu falei lá, a questão do uso de cinto de segurança. Essa questão do cinto de segurança, eu creio que a utilização do cinto no banco dianteiro, né, isso acho que já está, vamos dizer assim, de uma certa forma, balizado. Né? Nós ainda teimamos não usar o cinto de segurança no banco traseiro. Isso é comum. Né? E a fiscalização tem que estar atento nisso. Tá ok? Então aqui, ó, olha o que está escrito, apenas 50% da população adulta brasileira, isso foi uma pesquisa feita pelo IBGE, juntamente com o Ministério da Saúde em 2013, alega que não usa o cinto de segurança, né, no banco traseiro. Tá ok? Olha o que fala aqui, ó. Deixar de usar o cinto de segurança no banco da frente, você pode diminuir o risco de morte em 45%. No banco traseiro, a redução é de 75%. Por quê? Né? Porque aquela pessoa que está lá atrás, né, sem o cinto de segurança, ele pode ser arremessado contra aquela pessoa que está na frente, sem proteção nenhuma, e banco não é proteção, e acabar no choque, né, matando aquela pessoa que está lá na frente. E a gente não sabe disso, né? As pessoas normalmente não lembram disso, não sabem disso. Então, para ficar bem, às vezes aqui a gente
para tentar marcar um pouco, né, assim, chocar um pouco, então a gente mostra a imagem. Outro detalhe aqui, a pessoa que permanece dentro do veículo no caso de acidente, tem 5 vezes, né, mais chance de sobreviver. Então a pessoa que permanece, ou seja, usando o cinto de segurança dentro do veículo, né, durante o acidente, tem 5 vezes mais chance de sobreviver. Né? Isso é fato, isso está estampado, Abramet, Ministério da Saúde, tá? A gente encontra esse tipo de informação. Ok? Então, só algumas informações rápidas aqui, ainda em relação ao cinto de segurança. Né? Aquilo que eu falei, uma pessoa ela suporta no máximo 3 vezes, né, o seu peso. Ela consegue suportar 3 vezes o seu peso. O problema é assim, ó, o impacto, né, de um veículo a 20 km por hora no objeto fixo, ele multiplica, né, o peso da pessoa em 15 vezes. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é o seguinte, uma criança, por exemplo, eu acabei trocando aqui, né? Mas vamos jogando aqui os 20 por hora, vamos para 50 km por hora. Uma criança que pesa, pessoal, ali, eu corrigi isso aqui, os 50 km por hora está errado, tá? São 20. Né? Então uma criança que pesa, pô, será que eu errei ou não? Ou está certo? Não está não. É 20 km por hora mesmo aqui, tá? Desculpa, que eu copiei e joguei para o outro lado. Num acidente frontal, a 20 km por hora, o corpo de uma criança de 20 quilos multiplica por 15, vai pesar 300. Tá? Essa é a ideia aqui, ó. Não é 50 km por hora. 50 km por hora, aí sim, eu fiz essa conta aqui, ó. Só para a gente entender, eu estou dando um exemplo da criança. Né? O exemplo da criança aqui. Mas é 50 km por hora, uma pessoa que pesa 50 quilos, né, num choque contra um objeto fixo, essa pessoa ela vai pesar mais de 1 tonelada. A 50 km por hora, uma pessoa que tem 50 quilos, sem cinto de segurança, num choque contra um objeto fixo, essa pessoa ela vai ser arremessada pesando 1 tonelada, como se fosse 1 tonelada em cima de vocês. Por isso que a gente fala que a pessoa, né, do banco traseiro acaba aumentando ainda mais a extensão das lesões num caso de acidente. Aqui a questão já bem sabe, a questão das velocidades que se somam num caso de um choque frontal. A importância então de se utilizar dispositivo de retenção, né? Então aqui em São Paulo, aí eu estou falando exatamente no estado de São Paulo, 194 crianças morreram no ano passado, em 2015, vítimas de acidente de trânsito, 28% na condição de passageiros, tá? Passageiros de veículo. Então a importância que eu quero dizer da utilização dos dispositivos de retenção no caso de crianças menores de 7 anos e meio, tá? Porque 10 anos ela vai conseguir utilizar o cinto, vai poder utilizar o cinto de segurança no banco traseiro, tá? Só apressando aqui, uso de telefone celular, que é aquilo que eu falei para os senhores que na verdade foi substituído em termos de fiscalização, isso foi uma proposta do próprio Denatran, né? O celular ele acaba causando uma distração visual porque o condutor ele acaba perdendo, né, toda vez que ele ouve, por exemplo, lá o telefone tocar, ele, né, muda, né, o seu olhar, perde a visão periférica. Auditivo é a mesma coisa, desvia o foco. Tem estímulo sonoro, desvia o foco. É uma distração física, porque ele tira a mão do volante para utilizar o celular. E outro detalhe é a tal da distração cognitiva. Ou seja, se eu tenho ali uma conversa que exige raciocínio, né, isso dificulta o reflexo do condutor. Isso serve até mesmo para aquelas pessoas quando utilizam, né, a questão do Bluetooth no veículo e etc. Então o uso de telefone celular aumenta em 400 vezes a possibilidade de um acidente de trânsito acontecer. Quanto tempo vocês levam para digitar uma mensagem no WhatsApp? Vocês fazem ideia? Né? Em regra, uma pessoa... Não estou falando de uma pessoa idosa, mas uma pessoa normal, em regra, ela tem o tempo de reação dela é mais ou menos 1 segundo. Né? Estudos da Abramet falam que uma pessoa, em regra, leva 9 segundos para atender o celular. Por que eu estou falando isso? O celular toca uma vez, toca outra, até ele olhar, né? Aquela questão, distração sonora, distração visual, né? Até atender e tal, se passaram aí 9 segundos. E para digitar a mensagem, né, ele leva em média 20 a 23 segundos. Portanto, quantos metros eu percorro dependendo da velocidade que eu estiver? Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pego, por exemplo, meu veículo a 72 km por hora, eu percorro em 1 segundo, em regra, 20 metros. Na marginal do Rio Tietê, em 1 segundo, a 60 km por hora, que é a velocidade permitida na via local, eu vou percorrer em 1 segundo, em regra, 16 metros. Isso para atender. E terá percorrido lá 144 metros para atender uma mensagem, 320 metros para digitar uma mensagem.
Então, é muito, parece que não, né? Mas é muito espaço, tá ok? Então, com foco nisso, e aí eu falo um pouco sobre a questão da legislação, eu acho que os agentes aqui devem sofrer o mesmo problema. Nós já tínhamos um dispositivo falando da utilização do telefone celular. Então tínhamos um dispositivo específico, inclusive esse mesmo dispositivo fala de fone de ouvido e de celular. O problema é que foi alterado essa alteração surgiu em novembro do ano passado, né, falando lá também, trazendo um parágrafo único ao artigo 252, inciso 5, falando o seguinte: naquele caso lá de utilizar o celular é média, é uma infração média. Aqui é uma infração gravíssima. Então, se o condutor for flagrado segurando ou manuseando o celular, isso vai ser uma infração gravíssima. A pergunta é, qual que é a diferença entre utilizar, manusear e segurar? Manusear e segurar sem problema, mas e utilizar? Como é que ele entra nisso tudo? Então ficou aquela dúvida. Como é que o CPTRAN então hoje está trabalhando em termos dessa infração? Funciona assim, ó. Se o condutor estiver com as duas mãos no volante, ele vai responder para aquela primeira infração lá, que eu mostrei para os senhores, que é uma infração média. Ou seja, se ele está com as duas mãos no volante, mas com o celular apoiado no ombro, né? As duas mãos no volante, mas falando com o celular preso ao volante, tá? Nesse caso, nós trabalhamos com aquela primeira opção. É uma infração de natureza média, tá? O celular no capacete, dentro do capacete aqui, com as duas mãos no guidão. Então, nesse caso, duas mãos, natureza média. Se a pessoa for flagrada segurando o celular, aí com apenas uma das mãos, infração gravíssima. Aí a codificação realmente é de segurando o celular. E o manuseando o celular é a pessoa que é flagrada lá digitando mensagens. Então, tanto esse dispositivo, que é o segurando, quanto o outro dispositivo lá, que é o manuseando, a gente vai enquadrar lá no no parágrafo único do artigo 252, inciso 5. Tá ok? Portanto, duas infrações gravíssimas. O que eu quero dizer, como que a Polícia Militar trabalha dessa forma, como que o CPTRAN vem atuando para coibir esse tipo de infração. Nós fazemos na cidade de São Paulo, nos horários de pico, né? Isso, na verdade, eu acho que praticamente quase toda a Polícia Militar, mas o Comando de Polícia de Trânsito tem intensificado esse tipo de operação, que é a operação visibilidade. Visibilidade por quê? Porque nós colocamos viaturas, né, no período da manhã em 126 pontos, são 126 principais corredores da cidade de São Paulo, e à tarde em 123 pontos escolhidos. Exatamente intensificar a ação de presença. A ação de presença coíbe, em regra, coíbe, né, o cometimento de infrações de trânsito, como essa, por exemplo, de se falar ao celular, de não utilizar o cinto de segurança, né, a própria questão da criança na cadeirinha, tudo bem? Fiscalização de capacete também é um fator de risco no trânsito, né? Só que em São Paulo, cidade de São Paulo, nós não temos tanto problema com essa infração, a infração de falta de capacete. A moto é um problema para a gente, né? Como eu falei, 80% dos acidentes atendidos esse ano envolveram motociclistas, tá? Agora, o problema é que em zona rural, isso foi uma pesquisa feita pelo IBGE também, né? Zonas rurais, que não é o nosso caso da cidade de São Paulo, 60% das pessoas alegam que não usam o capacete quando estão na condição de passageiros. Isso é um dado, né, uma pesquisa divulgada pelo IBGE, tá ok? O outro detalhe aqui, ó, que o capacete ele pode reduzir em até 40% o risco de morte e 70% as chances das pessoas sofrerem um ferimento grave na cabeça, isso segundo informações da Organização Mundial da Saúde. Portanto, a fiscalização ela é importante, até para que se mantenha. Mas eu não tenho muita infração, né? Essa não é uma infração, quanto mais em São Paulo, mas se mantenha a fiscalização até para que isso não aconteça. Transporte de crianças e motocicletas, já que a gente falou da questão de transporte de crianças em veículo automotor, vamos falar também do transporte de crianças, né, em motocicletas, que nós temos regras específicas. No estado de São Paulo, das 194 pessoas, crianças, que morreram vítimas de acidente, 9% estavam em motocicletas. Tá, ok? Então, transporte de criança e motocicleta. E para isso, nós temos regras. Para transportar criança em motocicleta, nós temos regra. Ou a criança, ela tem, na verdade, uma idade igual ou superior, ou seja, é proibido transportar criança menor de 7 anos em motocicleta, isso é fato, né? Nem que seja no carro lateral, não se pode transportar. Ou então, eu não posso transportar crianças que tenham 7 anos ou mais, né, até os 12 incompletos, mas que elas não tenham condições de tomar conta da sua própria segurança. Tá? Então, uma criança, por exemplo, que não alcança os pés lá no estribo, é uma
é uma condição que se enquadra nesse segundo fato que eu falei. As crianças que têm algum tipo de incapacidade temporária, como, né, braço, perna engessada. Crianças que têm alguma dificuldade ou deficiência ou dificuldade, algum problema em relação à mobilidade reduzida, está acabando já aí. Tá? E a criança menor de 7 anos com passageiro excedente. Em relação à questão de fiscalização de motocicletas, a Polícia Militar fez lá em São Paulo 1.927 operações esse ano. Tá? A gente costuma fazer bastante operação em São Paulo, até por questão também da questão da criminalidade. Hoje a motocicleta ela é muito utilizada, né, para rouba para vender peças no mercado clandestino, rouba para praticar outros crimes, rouba por conta também para ir em baile funk, etc. A questão da ostentação. Então a gente intensificou bastante a fiscalização de motocicletas na cidade de São Paulo. Mais de 62 mil motocicletas fiscalizadas. E removidas, 8.704. Não me importa aqui a quantidade de motocicletas, se esse ano vai ser mais do que no ano passado. Mas um dado que preocupa é que isso aqui, ó, são as infrações que nós mais constatamos durante as operações desse ano na Marginal do Rio Tietê e Marginal do Rio Pinheiros. A gente vê lá aqui, ó, o veículo em mau estado de conservação, e aí principalmente pneu liso, foi a infração mais autuada. Olha lá, 45% das infrações que nós constatamos se refere a estado de conservação de motocicleta. Portanto, atrelado, ligado diretamente à questão da segurança. Equipamento obrigatório é a terceira infração mais autuada. Por exemplo, falta de espelhos retrovisores, que tem ligação com a questão da segurança. Né? CNH vencida e falta de habilitação. Tá? São, respectivamente, ali, a sexta e a sétima infração mais autuada. Esse é o cenário que a gente encontra em relação aos motociclistas, especificamente nas marginais. Né? De repente, é por isso, eu não quero dizer que seja, né, que a moto ela tem lá essa questão, ocupa ali o top 5, né, de 8 em cada 10 acidentes envolve a motocicleta. Top 5 não, né, top 10. Então, só para a gente encerrar aqui também, não só fiscalização, mas são realizadas ações educativas lá em conjunto com a Abraciclo, com a CET também participou das operações, que é a Associação Brasileira Abraciclo de fabricantes de motocicletas, etc. Então são realizadas ações educativas, exatamente convidando os motociclistas para que eles participem, e lá eles têm uma palestra, né, vídeo educativo, a moto deles passa por um check-up na hora, situação de freios, etc. Recebe lá um vale troca de óleo, né, ele ganha a troca de óleo posteriormente, dentre outras coisas mais. Tá ok? Foi feito uma na Semana Nacional de Trânsito e outra agora, outra no mês de maio, esse moto check-up. Eu vou passar rápido aqui a questão dos caminhões, mas do porquê que é importante a fiscalização de caminhão. Eu digo na cidade de São Paulo de uma maneira geral, porque praticamente 90% de toda a carga que é transportada na cidade de São Paulo ela é feita pelo modal rodoviário. Tá? Então toda a carga, então a gente tem, né, o modal rodoviário, ele se sobrepõe sobre os outros modais, como ferroviário, como aéreo, como marítimo. Então, obviamente, se eu tenho, né, um domínio do modal rodoviário, os acidentes vão acontecer envolvendo caminhões. A gente não tem um número alarmante de acidentes envolvendo caminhões. Em média, 5%, 6% dos acidentes envolvendo acidentes de trânsito envolvem caminhões. O problema é que esse número sobe quando a gente começa a comparar os acidentes fatais. Então, normalmente, o acidente fatal, 1/3 dos acidentes onde eu tive vítimas fatais envolveram, por exemplo, o caminhão. Eu não estou falando que a culpa é do caminhoneiro, mas em regra é caminhão e moto, caminhão e auto, caminhão e caminhão, né? Um atropelamento envolvendo o caminhão, tá? Exatamente pela possibilidade que esse veículo tem de causar tragédias. Bom, a conclusão aqui e a nossa reflexão fica no seguinte: o código agora, ele está completando 20 anos, vai completar em janeiro desse ano 20 anos. Como a gente falou no começo aqui, são 31 leis que já alteraram esse código. O problema não é a alteração faz parte do processo. Se eu tenho já 20 anos de vigência, é necessário que ele passe, obviamente, por uma atualização. O problema é como essa atualização tem sido feita. Né? Então, ao invés de um processo legislativo, onde realmente você verifica lá o legislador legislando, as últimas alterações significativas foram por meio de uma medida provisória. Tá ok? Então, isso começa a chamar atenção. E medida provisória, na verdade, é exceção à regra, né? Então, é caso de relevância e urgência, né? Mas uma alteração que ocorreu em novembro do ano passado, por exemplo, foi por meio de medida provisória, isso a despeito de eu ter uma série de outros projetos de lei, centenas de projetos de leis,
né, lá no Congresso esperando, por exemplo, para tramitar. Tá? 705 resoluções. Nós temos um projeto agora, não bastasse essas alterações todas, um projeto de lei que quer mudar totalmente, é um novo Código de Trânsito, ou seja, um Código Brasileiro de Trânsito. Tá ok? Na verdade, o que foi feito foi que se pegou todos aqueles projetos de lei, e ele já se encontra, ele está em tramitação no Congresso Nacional, agora ele se encontra acho que pela CCJ, mas eu creio que isso não vai vingar. Tá ok? A questão da municipalização, como já foi falado aqui, então hoje só 28% de todos os municípios aqui integrados ao sistema. A questão da educação de trânsito, que não vingou, ela não vinga, aquela questão, sobretudo, das escolas públicas de trânsito, e a questão dessa educação ser feita em todas as áreas de ensino, né, também isso não vingou, que está no artigo 76. A aplicação dos recursos de multa, hoje tem previsão, sempre teve no artigo 320, mas a resolução 638, ela definiu de forma bem clara, né, onde deve ser utilizado os recursos de multa, e todo mundo aqui sabe que nem todo mundo utiliza como deve. Tá ok? E por último aqui, isso é uma maneira que a gente defende, é a inspeção veicular. Né? A inspeção veicular ela foi regulamentada em 1998, foi uma das primeiras resoluções, né, necessárias, ou seja, a inspeção veicular, de segurança veicular, é necessária para que eu possa licenciar o meu carro. Se eu não cumprir os requisitos, se não tivermos equipamento de segurança, meu veículo não pode rodar. Eu não vou conseguir licenciar, não sendo licenciado, eu retiro esse veículo de circulação. Só que essa resolução, ela se encontra suspensa desde 1999. Tá? Então a coisa também não vingou. Então aqui são algumas propostas. Eu tenho, na minha humilde opinião, é o seguinte: não adianta ficar mudando de forma contínua se eu não consigo atender aquilo que já está pronto. E muito bem feito. Né? Então primeiro atende aquilo que já está, coisa que nós não estamos fazendo. Eu digo nós, né? Mas para depois pensar em alterações, né? Como novo código e etc. Tudo bem, senhores? Tá? Obrigado pela atenção aí. Obrigado ao Marcos Rogério da Cunha, obrigado.